Segunda-feira, 4 de agosto. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. A ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi motivada pelo descumprimento reiterado de medidas cautelares. Em ato público ontem no Rio, o ex-presidente se dirigiu aos apoiadores por meio de um telefonema do senador Flávio Bolsonaro, do PL. O filho de Bolsonaro também chegou a publicar a mensagem numa rede social. Moraes afirmou que o desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que Flávio removeu a postagem depois. A menos de 2 dias para o início do tarifaço, o Brasil abre caminho para uma contestação formal das taxas de Donald Trump na Organização Mundial do Comércio. Um naufrágio mata quase 70 imigrantes no sul do Iêmen. O Jornal Nacional está começando. Nesta segunda-feira, exatamente 132 dias desde que se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso em casa por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nós vamos a Brasília, ao vivo, Vladimir Neto. Boa noite. Boa noite, Bonner, Ana Luísa, boa noite a todos. Nós estamos em frente à entrada do condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. As 2 equipes da Polícia Federal que vieram cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes chegaram aqui ao condomínio no fim da tarde, por volta das 6 horas. Os policiais estavam monitorando a localização de Bolsonaro pelo sinal da tornozeleira eletrônica e assim que ele se aproximou de casa, os policiais o abordaram em frente à garagem. Segundo fontes da Polícia Federal, o ex-presidente foi informado da decisão de prisão domiciliar e, num primeiro momento, não quis assinar. Pediu que a PF esperasse a chegada dos advogados dele, mas depois, em uma conversa ali com a equipe da PF, decidiu assinar. Os policiais não fizeram buscas na casa do ex-presidente, nem chegaram a entrar, mas apreenderam o celular que estava com Bolsonaro. E esse aparelho já foi encaminhado para a perícia da Polícia Federal, e lá ele vai passar por um processo de extração de dados, e esses dados serão depois analisados pelos peritos da Polícia Federal. No fim, a PF ficou pouco tempo em frente à casa do ex-presidente e, nesse momento, não há mais movimentação por lá, só a dos seguranças. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a decisão foi motivada pelo fato de Bolsonaro ter descumprido de forma reiterada medidas cautelares impostas pelo STF, entre elas o uso de redes sociais dele próprio ou de terceiros. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes citou a divulgação na internet do discurso de Bolsonaro por telefone para apoiadores que participaram de uma manifestação ontem em Copacabana. O ministro Alexandre de Moraes afirmou na decisão que Jair Bolsonaro utilizou redes sociais, reiterando as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas pela Suprema Corte. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado numa plataforma. Bolsonaro gravou um vídeo em casa, sem esconder a tornozeleira eletrônica. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. A fala foi amplamente reproduzida em perfis de parentes e principais aliados. Para Moraes, o material pré-fabricado era para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. O ministro disse que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil com a finalidade de omitir a transgressão legal. Não bastasse isso, segue a decisão,
O réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal, Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes destacou que a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. O ministro disse que o Supremo foi desrespeitado e que o réu reiterou sua conduta delitiva diversas vezes, tanto na produção de imagens quanto nas ligações de áudio e vídeo, como também na divulgação maciça de seu apoio via divulgação de suas imagens nas redes sociais, em relação às medidas coercitivas ao Supremo Tribunal Federal, com o claro intuito de obstrução da justiça, evidenciando a continuidade delitiva em relação aos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Além da prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro só pode receber visitas de seus advogados e de pessoas autorizadas pelo STF. Ele também está proibido de usar celular diretamente ou por intermédio de terceiros. A primeira turma do STF aceitou a denúncia contra o ex-presidente da República há menos de 5 meses. Bolsonaro virou réu no Supremo Tribunal Federal no dia 26 de março, acusado pela Procuradoria-Geral da República de liderar uma organização que tramou um golpe de Estado no Brasil. A decisão da primeira turma foi unânime. Em maio, o STF ouviu testemunhas da defesa do ex-presidente e da acusação. Em 10 de junho, o STF interrogou Bolsonaro. Diante do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente disse que as acusações contra ele não procediam. Bolsonaro admitiu que, depois de ser derrotado nas eleições, conversou com militares sobre possibilidades de contestar o resultado das urnas. Mas disse que não havia clima para um golpe de Estado e negou ter discutido o assunto. Não existia essa vontade, o sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. E repito, só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais, tendo em vista o TSE ter fechado as portas para a gente. No interrogatório de junho, Bolsonaro também disse que não desmobilizou os acampamentos em frente aos quartéis por temer algo pior. O momento é muito forte. Se nós simplesmente desmobilizássemos aquilo, poderia o pessoal ir na região aqui da Praça dos Três Poderes, ficar pior ainda. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Já no dia 18 de julho, o ministro Alexandre de Moraes impôs medidas restritivas contra Bolsonaro por considerar que havia indícios de que o ex-presidente estaria atrapalhando o processo. Bolsonaro passou a ser monitorado com tornozeleira eletrônica. Foi proibido de sair de casa à noite e nos fins de semana e de publicar em redes sociais, e inclusive de usar redes de terceiros para esse fim. Essas restrições foram impostas por conta do inquérito contra um dos filhos do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que estaria articulando com o governo americano sanções contra ministros do STF. A PF indicou que Eduardo contava com o apoio direto do pai em uma ofensiva para constranger autoridades brasileiras e interferir no andamento da ação do golpe. O ministro Alexandre de Moraes avaliou que
que, com isso, o ex-presidente passou a integrar ativamente a execução dos atos investigados. Além disso, a PGR considerou que havia risco de fuga de Bolsonaro. Dias depois, o ex-presidente foi a um ato político no Congresso. A jornalistas mostrou a tornozeleira e disse que estava sofrendo uma humilhação. O vídeo foi postado nas redes de aliados, incluindo a do filho Eduardo. Esse aqui é um símbolo da máxima humilhação. Moraes, então, intimou a defesa de Bolsonaro a dar explicações. Os advogados responderam que o ex-presidente não havia descumprido a determinação porque não usou as redes sociais, que não havia como controlar publicações de terceiros e questionaram se o ex-presidente estaria proibido de dar entrevistas. Moraes, então, afirmou que as entrevistas não estavam proibidas. Considerou que a ação de Bolsonaro no Congresso havia sido pontual, mas alertou que se houvesse nova desobediência, o ex-presidente seria preso. Nós procuramos os advogados do ex-presidente hoje, depois da decisão, mas eles ainda não se manifestaram. O PL, partido de Bolsonaro, publicou em uma rede social que, abre aspas, a prisão domiciliar imposta a Bolsonaro não é justiça, é perseguição, fecha aspas. Nós vamos seguir acompanhando toda a movimentação aqui em Brasília e voltamos ao longo do jornal com mais informações. Ana Luísa, Bonner. Obrigado, até já, Vladimir. A imprensa internacional noticiou a prisão domiciliar de Bolsonaro. Os principais jornais dos Estados Unidos, o New York Times, Washington Post, publicaram a ordem do ministro Alexandre de Moraes, assim como fizeram jornais do Reino Unido, da França, da Itália, da Espanha, de Portugal e aqui, na América do Sul, da Argentina. O ministro do STF, Edson Fachin, criticou hoje as sanções financeiras impostas a Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos. Fachin esteve num evento na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo. Ao responder sobre a necessidade de ministros do Supremo exercerem a autocontenção, Fachin disse que é necessário buscar o equilíbrio. Não se deve ir tão depressa que pareça fuga, nem tão devagar que pareça covardia. Ou seja, do ponto de vista teórico, há que se buscar equilíbrio. E cada um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal internalizar que a busca do equilíbrio não pode se confundir com omissão. Eu entendo que punir um juiz por decisões que tenha tomado é um péssimo exemplo de interferência indevida. E ainda mais quando isso advém de um país estrangeiro em relação a outro país soberano. Portanto, não me parece que seja um caminho dotado de alguma razoabilidade. Ao contrário, acho uma interferência evidentemente indevida. Isso funciona como uma espécie de ameaça. E aqui pode-se concordar ou não com as decisões de um determinado juiz. Quando não se concorda, recorre ou critica publicamente. Isto é próprio da democracia. Mas punir desta forma, ou mesmo punir internamente, juiz por decisão tomada pelo conteúdo dos efeitos políticos ou ideológicos da decisão, é absolutamente indevido. É algo que, no meu modo de ver, representa uma ofensa aos princípios mais comezinhos da independência e da autonomia judicial.